Podem se sentarem as meninas da saúde. Então, eu dou aqui as boas-vindas a todos, com este tempo, com esta chuva, com esta... com esta tempestade. Obrigada por terem vindo e nos ajudarem sempre aqui a celebrar neste ano o World Cancer Day. E eu quero agradecer particularmente à doutora Inês ter disponibilizado o seu tempo e ter preparado esta palestra que ela vai fazer agora. Certeza que vamos todos aprender muito. E só fazer aqui uma apresentação muito rápida. Portanto, a doutora Inês é médica, é natural do Fundão e está neste momento a trabalhar no Centro de Saúde de Belmonte, não é? E integrada na ULS da Cova da Beira. E é mestre em Medicina pela Faculdade de Ciências da Saúde da UBI e tem mantido uma ligação muito ativa com a Faculdade na formação académica dos estudantes. E, portanto, e desde muito jovem mostram este compromisso muito importante da participação cívica e o contributo para a comunidade, tendo assumido responsabilidades em várias estruturas representativas juvenis. E, portanto, tem esta vertente de é importante nós comemorarmos estes dias e participarmos ativamente nestas ações sociais. E é neste sentido, então, que ela está aqui, e eu agradeço mais uma vez, reitero os agradecimentos, e gostaria muito que vocês também percebessem que isto é o Mama Move Talks número 2, portanto é a segunda conferência que nós temos. Isto também é um compromisso que nós temos no programa, no fundo aumentar a literacia em saúde de todas as pessoas, seguramente de campo ou não, que tenham interesse nesta área. Portanto, este é também o grande objetivo, é contribuir também para aumentar o conhecimento que todas as pessoas tenham em saúde e a lidar com a sua situação atual. Portanto, muito obrigada, doutora Inês, eu vou sentar aqui e vamos ouvir, e agora o palco é seu, não é? E vocês, obviamente, eu já vou antecipar o doutor Inês, temos todo, isto é um espaço aberto para tirar dúvidas, discussões, conversa, ok? Portanto, temos este espaço de discussão. Força. Primeiro, boa tarde a todas. Eu hoje agradeço o convite por vir cá falar, que acho que é muito importante nós partilharmos o nosso conhecimento com toda a gente, não é? Temos essa obrigação. Eu trouxe aqui uma apresentação. Aqui é mais sobre os efeitos tardios do tratamento, mas se calhar aqui há pessoas que ainda estão a fazer o tratamento ou que já pararam de iniciar. Eu vou falando, se tiverem dúvidas podem me interrompendo, ou então no final falamos todos em discussão aberta, porque quero ouvir a vossa experiência e o que é que têm a dizer. Então, muitas vezes costuma-se dizer, corriqueiramente, não é, que a fase mais difícil da vida termina quando o tratamento acaba. No entanto, muitas mulheres e homens começam uma nova fase e descobrem novas coisas, como mudanças emocionais, mudanças físicas, mudanças de energia. E hoje estamos aqui para falar sobre isso mesmo, as mudanças que podem acontecer e, sobretudo, dotar-vos de estratégias para conseguirem lidar com elas no dia-a-dia, ser mais fácil. Então, vamos começar por conhecer quais são os efeitos tardios mais frequentes, vamos compreendê-los e vamos perceber que existem estratégias para utilizar. Eu vou partilhar essas estratégias práticas com vocês, com o objetivo último de promover a vossa autonomia e vocês serem capazes de lidar com estes efeitos que muitas vezes são inevitáveis e que vão aparecer, mas que existem recursos para nós vivermos melhor com eles. Dizer também que existem determinantes clínicos que nós não conseguimos modificar e que vão potenciar estes efeitos, quer seja pelo tipo de tratamento a que foram submetidos, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, cada vez existem mais tratamentos, pela duração e a dose do tratamento que fizeram e da vossa idade quando fizeram o tratamento. Pronto, isto são tudo determinantes clínicos da nossa prática médica que depois potenciam ou não o aparecimento dos efeitos tardios. Para além disso, é importante nós distinguirmos o que são efeitos tardios do que são efeitos a longo prazo. E aqui a principal diferença é que enquanto os efeitos tardios só surgem após meses ou anos após o término do tratamento, os efeitos a longo prazo surgem durante o tratamento ativo e prolongam-se no tempo. Vou apresentar-vos os 10 efeitos tardios mais frequentes e que estão mais descritos na literatura, para vocês também estarem mais atentas para eles. Começando pela fadiga crónica, que se calhar, provavelmente muitos aqui presentes sentem. O que é? Uma sensação de cansaço. Eu tinha pensado, só por uma parte, isto de duas formas. Podíamos fazer isto em sessão mais de áudio e eu perguntava-vos o que eram, ou vocês contarem já a vossa experiência ou deixar para o final. Primeiro apresento-vos e depois, no final, falamos sobre um bocadinho como
Preferem ir falando à medida que os pais vão mostrando ou no final? No final? Pronto, então apresento tudo e depois no final discutimos. Fadiga, cansaço persistente, que muitas vezes não é proporcional ao esforço, nós não fazemos nada assim de especial e sentimos logo um cansaço muito grande que nos impede de continuar o nosso dia. Pode durar anos e afetar a concentração, a motivação e as atividades diárias. O que é que ajuda a combater esta fadiga crónica? Exercício físico. Um pilar essencial. Tem que ser um exercício físico regular, ou seja, não pode ser uma vez durante um mês, por exemplo, tem que ser todo semanal e de preferência, quanto mais melhor, 2 a 3 vezes por semana, em exercícios que sejam considerados adaptados, como caminhadas, ou pilates ou hidroginástica. Isto são só exemplos, não é só isto. Falta lá uma. Pois, já está, uma falha muito grave. Eu não devia ter falado agora. Não, eu até prefiro, assim prefiro. Estabelecer rotinas de sono. O pilar essencial é o sono. Tem que existir horários regulares de sono, evitar os ecrãs antes de ir para a cama, para conseguirmos adormecer. Já vi que há pessoas que têm dificuldade em deixar os ecrãs. Tem que ser pelo menos 1 hora antes de dormir, porque o sono é reparador. Nós já vimos esta expressão há muito tempo e é verdade. Outro pilar é distribuir as atividades ao longo do dia. Nós não precisamos fazer tudo de uma vez, não precisamos fazer tudo de manhã, podemos ir estruturando as nossas tarefas e vamos fazendo ao longo do dia. E, para mim, também muito importante, que é pedir ajuda sem culpa. A fadiga é um efeito real. Muitas mulheres e muitos homens sentem esta fadiga e, portanto, não têm que ter vergonha ou sentirem-se desconfortáveis por falar com o vosso médico sobre isto. Existem causas biológicas, quer seja pela anemia, que vocês ouvem muito falar, por patologia tiroideia, até a própria alimentação. Às vezes podemos suplementar com coisas que nos ajudam a aumentar os nossos, ou a diminuir, neste caso, os nossos níveis de fadiga, portanto, falem com o vosso médico. Em todos os slides eu vou ter uma mensagem-chave, que é a mensagem que eu quero que vocês fiquem, se não ficaram com mais nada, pronto, pelo menos pensem nesta mensagem. A deste slide é que descansar também é cuidar. Avançando para as alterações cognitivas, quer sejam dificuldades de memória, sentirmos que o nosso pensamento não é como de antes, está mais atrasado, nós estamos lentificados, não conseguimos pensar como antes, ou termos esquecimentos frequentes. O que é que ajuda? Usarmos agendas, usarmos listas, não sei se aqui utilizam já, ou alarmes, facilita bastante a não nos esquecermos de eventos importantes, fazer uma tarefa de cada vez, lá está mais uma vez sequenciarmos as nossas atividades, jogos de estimulação cognitiva, palavras cruzadas, leitura, pode ser os sudokus, o que mais gostarem. O que interessa é exercitarmos a mente. Como exercitamos o corpo, temos que exercitar a mente. Dormir bem, mais uma vez, e exercício físico. Vocês vão ver, o dormir, o exercício físico e a alimentação, eu sou um bocadinho repetitiva, é verdade, mas é que é mesmo, são pilares de vários dos efeitos tardios que eu vou apresentar. Assim sendo, e com a mensagem-chave, eu queria que vocês ficassem que vocês não têm falta de atenção, não têm, é um efeito real do tratamento, portanto, temos que tratar e ajudar a viver melhor com ele. A dor, pronto. Também, dor quer seja de uma dor localizada, aqui mais na cirurgia da mama, do tórax e braço, mas outros cancros, outros tipos de tumores, nas outras localizações, ou na própria cicatriz cirúrgica, que pode estar associado, e muitas vezes está associado ao tipo de tratamento que a pessoa é sujeita, mas existem estratégias que ajudam. Aqui o alongamento é uma coisa importante, que muitas vezes nós desvalorizamos um pouco, mas que ajuda. Respirar, relaxar. Porquê? Mindfulness, que é quanto mais tensos nós estivermos, mais contraídos nós estamos. Os nossos músculos, o nosso corpo sentem essa tensão. Por isso, se conseguimos relaxar, muitas vezes conseguimos melhorar essa dor. Para quem conseguir, fisioterapia especializada também é muito importante. Cada vez mais existem fisioterapeutas especializados que conseguem ajudar bastante a melhorar esta dor. E mais uma vez, falar connosco se a dor persistir. Muito importante, não normalizar a dor. Vocês não têm que viver com dor, existem sempre estratégias que nós podemos utilizar, medicamentos, se for preciso, para controlar essa dor. Assim sendo, a dor não é inevitável e, portanto, tem que ser avaliada e tratada. Avançando para o linfedema, e aqui há uma sobreposição, porque também pode ser considerado um efeito a longo prazo, ou seja, o linfedema pode surgir logo após a cirurgia, a remoção dos gânglios linfáticos, mas o que está descrito é que também pode aparecer anos ou muitos anos depois do tratamento. Portanto, nem parece haver uma relação, mas ela existe.
Consiste no quê? No inchaço do braço, da mão ou da própria mama, pode surgir muito tempo após a cirurgia e requer uma vigilância ao longo da vida. O que é que ajuda? Perder peso. Por exemplo, muitos estudos demonstram que mulheres ou homens com excesso de peso ou obesidade devem reduzir o índice de massa corporal para o linfedema não ser ser mais fácil de controlar, digamos assim. A drenagem linfática manual também pode ser utilizada, geralmente ela é feita por fisioterapeutas especializados, mas uma técnica que ajuda e que nós temos, eu vou exemplificar no membro superior, mas também dá para os outros membros, as cadeias linfáticas e o princípio ele tem que ir em direção ao nosso core, ao nosso tronco. Portanto, fazermos alongamentos com um pouco de pressão, alongar em direção aqui à parte ao tronco, é assim é mais fácil, ajuda a aliviar este linfedema. Claro que pode não ser suficiente, mas pelo menos é uma coisa que vocês em casa podem fazer. Aplicam um pouco de creme, aqui que eu digo com pH neutro, porque o pH ácido ou básico também não é muito bom, porque potencia a propagação de bactérias que gostam mais do pH mais ácido ou do pH mais básico. Portanto, quando comprarem creme, usem pH neutro. Evitar feridas e picadas no membro também é muito importante, porque são portas de entrada que se criam para as infecções. E utilizar meias de compressão e mangas de compressão, se calhar até vocês estão mais habituados a isto. Assim sendo, a detecção precoce e os cuidados adequados reduzem o impacto do linfedema. Alterações hormonais e sexuais. Aqui distingue um bocadinho das senhoras para os homens, apesar que isto pode acontecer em todos. As senhoras, às vezes, o que acontece mais é a sensação de afrontamento, parece quase uma menopausa, suores noturnos, secura vaginal e dor nas relações sexuais. Os homens, o que é mais frequente é a diminuição da libido, ou seja, a diminuição de ter vontade de ter relações sexuais e disfunção erétil e ejaculatória. Então, o que é que ajuda? Usarmos aqui nas senhoras. Os lubrificantes à base de água são seguros, podem ser utilizados, não tem problema, e os hidratantes vaginais também. Aqui só temos de ter atenção a evitar utilizar aqueles que têm hormonas. Existem muitos naturais sem hormonas, estes à base de água podem ser utilizados. Conversar abertamente com o parceiro também é importante. Eu costumo dizer que, se nós não falarmos, o outro não tem a obrigação de entender o que nós estamos a sentir. Ou se nos magoa quando estamos a ter uma relação, nós temos que avisar, não é? Temos que falar com o parceiro e dizer abertamente, olha, isto não está a resultar, vamos ter que arranjar uma estratégia para os dois conseguirmos ter satisfação clara, não é? Pronto. Portanto, é muito importante falar. O aconselhamento sexual ou psicológico, também acho que quer seja como psicólogos ou psiquiatras, é muito bom para ajudar a ultrapassar estes obstáculos. Por último, falar com o médico. Há soluções, neste caso, quando eu falo com o médico, falar com o médico é mais farmacológico e, portanto, não é normal aguentar. Há soluções que podem ser aplicadas. Queria também dizer, então, que, com a mensagem final, que estas alterações são comuns e não devem ser ignoradas. Pronto. A vida sexual faz parte de nós como qualquer outra parte da nossa vida, serve como alimentarmos, dormirmos, portanto não devemos desvalorizar esta parte tão importante, porque se esta parte não estiver bem, depois as outras também vão ser afetadas. Osteoporose e dores articulares. Muitos dos tratamentos que são submetidos têm um efeito direto na descalcificação óssea, que aumenta o risco de fraturas e consequentemente, aumenta o risco de quedas, depois o risco de fraturas. E na parte das dores articulares condiciona às vezes rigidez matinal. Vocês querem andar e parece que há ali uma articulação que não deixa avançar. O que é que ajuda? Aqui é mais um exercício com carga. Caminhar, subir escadas ou treino de força. Isto aqui tem que ser acompanhado. Portanto, aqui não recomendo fazer isto sozinhas por causa desta fragilidade que existe para as quedas e para as fraturas. Outra coisa muito importante para os nossos ossos é a vitamina D. Muitas vezes é ignorada, ou não se dá muita importância, mas que existem coisas que nós podemos fazer para aumentar, quer seja a exposição solar, alimentação rica em cálcio e vitamina D. Eu aqui coloquei alguns dos alimentos mais ricos nesta vitamina e a mudança de estilo de vida. Se alguém aqui fuma, ou se bebe álcool, ou se é sedentário, temos que mudar isso. Temos que deixar o tabaco, temos que deixar o álcool, mas não é só para vocês, isto aqui é para toda a gente, não é verdade? O álcool e o tabaco é para toda a gente eliminar o seu vida.
acentuada e protegida a longo prazo. Se atuarmos mais cedo, conseguimos evitar fraturas mais frequentes e desmineralização óssea mais acentuada. Agora, alterações emocionais. Ansiedade, o medo da recidiva. E se eu volto a ter uma recidiva, e se eu volto a ter estes pensamentos intrusivos negativos ou depressão, alterações na autoimagem quando nós somos submetidas a uma mastectomia, claro que isso altera a nossa visão sobre nós próprios, não é? De repente ficamos diferentes. O que é que ajuda? Mais uma vez, respiração e relaxamento. Estas técnicas são muito importantes. Grupos de apoio, como temos aqui, não é? O MAMUV, que é um excelente projeto, e acho que deviam existir mais projetos destes. Porque aqui vocês conseguem falar abertamente e as outras pessoas vão compreender o que vocês estão a sentir, provavelmente muito melhor do que um grupo externo que não tem nada a ver e que não percebe o que vocês estão a sentir no momento. A psicoterapia também é importante e, para mim, também um dos pontos mais importantes é reduzir o consumo excessivo de notícias ou pesquisas online. Porquê? Muitas das coisas que aparecem na internet, e eu sei que vocês provavelmente estão fartos de ouvir isto, não são verdadeiras, exageram ou muitas vezes são notícias falsas ou pronto, não tem rigor científico. Portanto, se vocês têm dúvidas sobre o que sentem, que é normal, falem com o vosso médico, falem com o vosso psicólogo, falem aqui no grupo de apoio. Pelo menos são pessoas que estão mais capacitadas para responder às vossas questões do que uma pesquisa online que não sabe o que vocês googlam, não é? Mas o que vocês têm do outro lado não sabem o que é, se é real, se não é real. E pedir ajuda médica para o tratamento farmacológico também é sempre uma opção. Cuidar da mente é, sem dúvida, cuidar do corpo. Sem uma mente sã, nós não conseguimos ter um corpo são. Neuropatia periférica. Sensação de formigueiro, dormência. Há outras pessoas que sentem mais uma espécie de queimadura, aqui varia um bocadinho, nas extremidades, quer sejam membros superiores ou membros inferiores. Aqui, o que é que ajuda? Eu pus aqui 4 pilares. Um é o da segurança, que eu acho que também é importante, usar calçado antiderrapante e confortável. Se nós temos neuropatia, provavelmente nós não vamos sentir tão bem. E se não sentimos bem, é importante evitarmos determinantes que nos façam mais rapidamente, não é? Ou se estivermos menos prevenidas, escorregar. Isto aqui é muito real, não é só para vocês, porque eu também vou confessar aqui que ainda ontem caí em casa porque precisamente tinha umas botas que eu confiava que eram antiderrapantes, mas que não eram, e fui ao chão. Portanto, quem não sente ainda é mais importante para evitarmos estas quedas que são prevenidas. Exercícios de equilíbrio e coordenação também é importante. Evitar temperaturas extremas, porque se nós não sentimos, não convém, por exemplo, utilizarmos ou quando estamos a cozinhar, termos atenção às temperaturas para não sofrermos queimaduras. E o estímulo sensorial, são coisas que vocês podem fazer em casa, umas massagens, estimular as áreas em que sentem menos, até com diferentes texturas, pegar em massa, depois em arroz, pronto, um copo de água, usarem diferentes estruturas, vidro, plástico, pronto, para estimular aqui quente, frio, mas não muito quente e não muito frio, já vimos, para estimular aqui os receptores. Assim sendo, os sintomas neurológicos devem ser reconhecidos e acompanhados. Alterações cardiovasculares. Os tratamentos, principalmente a quimioterapia, têm por si só um efeito cardiotóxico, que nós não conseguimos eliminar. Pronto, ela faz bem umas coisas, mas nós sabemos que faz mal a outras, e algumas quimioterapias afetam o coração diretamente. Mas existe, e nós também sabemos que aumentam o risco só por si os tratamentos de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos atuar nos pilares para toda a população em geral e para vocês também, que é a perda de peso, que são pilares essenciais para atrasar o aparecimento de hipertensão e insuficiência cardíaca, o exercício físico regular, uma alimentação equilibrada, mais uma vez, eliminar o álcool e o tabaco, e controlar a pressão arterial, colesterol e glicemia. Isto são coisas que vocês podem fazer com os vossos médicos de família ou com médicos que vos acompanham. O coração também precisa de acompanhamento, e é verdade. Agora, alterações na pele. Pronto, provavelmente também um tema que é muito importante nós falarmos e esclarecermos, porque aqui a indústria farmacêutica às vezes é um bocadinho... Pronto, eu nem vou classificar, vou deixar ao vosso critério. Pronto, o que é que pode acontecer? Pele mais seca e sensível,
comichão, a sensação de comichão constante, a pele ficar vermelha, escurecida e a perda de elasticidade. Ajuda ao quê? Hidratação diária. Aplicar um creme hidratante 1 a 2 vezes por dia e preferir os produtos simples. Não, aqueles produtos XPTO que as farmácias vos querem vender, que são muito bons, muitas vezes nem são assim tão bons, porque têm álcool, têm perfumes, que vos pesa na carteira, mas que não têm benefício terapêutico para vocês. Portanto, às vezes um Nivea, que é uma coisa assim que já existe há muitos anos, não é melhor do que um produto muito caro e que depois não tem assim tanto benefício terapêutico. Também ajuda se aplicarmos este creme hidratante logo após o banho com a pele ainda úmida para uma maior absorção. No banho, aqui também evitar a água muito quente também ajuda. A pele, quanto mais sensível, menos tolerante é às diferenças de temperaturas e principalmente aqui a água quente. A utilização de sabonetes suaves e de sabonetes sintéticos. Não sei se sabem o que é. Eu confesso que eu não sabia antes de preparar esta apresentação. Basicamente são uns sabonetes que foram desenvolvidos com um produto sintético que é menos agressivo para a pele do que os sabonetes tradicionais. Se vocês pesquisarem na net, aparecem muitas marcas, não é muito raro. E também evitar esfregar a pele aqui mais com as toalhas, às vezes temos tendência para nos chocar bem a fazer muita fricção, isso também não é muito bom. Continuando, também pode surgir uma maior sensibilidade ao sol e aqui temos que usar protetor solar. Mesmo no inverno é muito importante que utilizem protetores solares com pelo menos fator 30. Eu até gosto mais de 50 mais, mas pronto. O 30 já é bom, é o que está na literatura descrito, pelo menos 30. O meu conselho é 50, mas pronto, isto é um off-level. Atenção também às zonas irradiadas aqui pela radioterapia e usar sempre o chapéu e a roupa protetora. Nas unhas também existem muitas alterações, quer seja elas ficam mais quebradiças, aparecem estrias ou ficam mais escuras. O que podemos fazer é, como hidratamos o resto do corpo, hidratamos as unhas. Quando fazemos tarefas domésticas, por exemplo, desinfetar uma casa de banho ou quando vamos pegar em produtos mais tóxicos, assim mais agressivos, utilizar luvas. E aqui uma coisa que as senhoras não gostam muito, pronto, é evitar as unhas de gel, porque também as têm, não é? Ou acrílicas, se nós sentirmos que as nossas unhas não estão normais, estão mais frágeis e quebradiças. Aqui, com mensagem final. A pele guarda a memória e por isso precisa de cuidados contínuos, é verdade. A pele é uma das zonas do corpo que mais memória guarda do que nós fazemos na nossa vida. Assim, para terminar, deixar-vos com uma mensagem que é viver depois do cancro é aprender a ouvir o corpo, a pedir ajuda e a cuidar de cada uma de nós sem culpa. Pronto. E acabei a minha apresentação. Queria só mostrar-vos aqui um site que eu sei que vocês